Om Arunachala Ramana, Abhyasa ou prática. Pergunta: qual o método para a prática? E o Maharishi respondeu: como o eu de uma pessoa que tenta buscar a autorrealização, na verdade, é ela mesma? Como inexiste algo superior ou além dela que deva ser alcançado? E como a autorrealização é a compreensão da própria natureza, aquele que busca a liberação percebe, sem qualquer dúvida ou má interpretação, sua verdadeira natureza, distinguindo o eterno do transitório, jamais desviando-se de seu estado natural. A isto se chama a prática do conhecimento, Nanabhyasa. É a investigação que leva à autocompreensão. Pergunta: o caminho da investigação pode ser seguido por todos os aspirantes? E o Maharishi respondeu: esse caminho serve apenas para as almas que estão prontas. As outras devem seguir métodos diferentes, segundo o estágio de suas mentes. Pergunta: quais são os outros métodos? E Bhagavan respondeu: são Stuti, Japa, Dhyana, Yoga e Gnana, e assim por diante. Stuti consiste em cantar louvores a Deus com grande sentimento de devoção. Japa consiste em murmurar o nome dos deuses ou mantras sagrados como o Om, mental ou verbalmente. Enquanto segue os métodos Stuti e Japa, a mente às vezes está concentrada, literalmente fechada, e às vezes difusa, literalmente aberta. Os caprichos da mente não serão evidentes para os que seguem esses métodos. Então, temos Dhyana, que é a repetição dos nomes, mentalmente, Japa, com sentimentos de devoção. Nesse método, o estado mental será facilmente compreendido, pois a mente não pode estar ao mesmo tempo concentrada e dispersa. Quando alguém se encontra em dhyana, não há contato com os objetos dos sentidos. E quando está em contato com tais objetos, não há dhyana. Portanto, os que se encontram nesse estado podem observar os caprichos da mente e, impedindo-a de pensar em outras coisas, fixá-la em dhyana. A perfeição em dhyana é o estado do ser, literalmente, habitar na forma disso, Tada Karanilai. Como a meditação atua de maneira extremamente sutil na origem da mente, não é difícil perceber sua ascensão e calma. Temos ainda Yoga. A respiração possui a mesma origem da mente. Portanto, acalmar uma dessas leva, sem esforço, à tranquilidade da outra. A prática de serenar a mente através do controle da respiração, pranayama, é denominada yoga. Os yogis, fixando a mente nos centros psíquicos tais como o Sahasrara ou lótus de 1000 pétalas, permanecem durante qualquer período de tempo sem tomar consciência de seus corpos. Durante esse estado, parecem imersos em uma espécie de alegria. Mas quando a mente aflora, tranquilizada, tornando-se novamente ativa, ela retoma seus pensamentos mundanos.
Portanto, é necessário treiná-la, lançando mão de práticas como dhyana, sempre que a mente se tornar exteriorizada. Assim, ela atingirá um estado onde não existe manifestação nem tranquilidade. Finalmente, Jnana é a aniquilação da mente, na qual esta assume a forma do Atman, através da prática constante de dhyana ou da investigação, vichara. A extinção da mente é o estado no qual cessam todos os esforços. Os que aí se encontram jamais desviam-se de seu verdadeiro estado. Os termos mouna, silêncio e inação dizem respeito apenas a esse estado. Nota: todas as práticas são seguidas visando apenas a concentração mental. Como todas as atividades da mente, tais como recordar, esquecer, desejar, odiar, atrair, descartar, etc., constituem alterações da mente, elas não podem ser o seu verdadeiro estado. O ser absoluto e imutável constitui sua verdadeira natureza. Portanto, o conhecimento da verdade de um ser e ser essa verdade é conhecido como libertação do cativeiro e destruição das amarras, ou Grantehi Nasham. Até que esse estado de tranquilidade da mente seja firmemente atingido, a prática de habitar constantemente no si mesmo transcendental e de manter a mente livre de outros pensamentos é essencial ao aspirante. Embora numerosas sejam as práticas para obtenção da força mental, todas atingem o mesmo fim, pois é claro que a pessoa que concentra a mente em algum objeto acabará por simplesmente permanecer como esse objeto, cessando todos os conceitos mentais. A isso se chama meditação bem-sucedida ou perfeita, Dhyana Siddhi. Os que seguem o caminho da inquirição percebem que a mente manifesta, ao fim das perguntas, é Brahman. Os que praticam a meditação percebem que a mente manifesta, ao fim da meditação, é o objeto da meditação. Como o resultado é o mesmo em ambos os casos, cabe ao aspirante praticar de modo ininterrupto um desses métodos, até que seu objetivo seja alcançado. Nova pergunta foi apresentada. O estado de serenidade requer ainda ou não esforço? E Bhagwan respondeu: o estado de serenidade não é um estado de indolência passiva. Todas as atividades mundanas que habitualmente exigem esforços são realizadas com a ajuda de uma parte da mente e com intervalos frequentes. Mas o ato de comunhão com o eu transcendental, Atma Vyavahara, ou calma interior, implica intensa atividade, realizada com toda a mente e sem pausas. Nova pergunta. Qual é a natureza de Maya? E o Maharishi respondeu: Maya é o que nos faz considerar como não existentes o eu transcendental, a realidade, os quais estão sempre e em toda parte presentes, abrangentes e luminosos. E como realidade, a alma individual, ou Jiva, o mundo, ou Jagat, e Deus, Param, de cuja inexistência já se teve provas conclusivas em todos os tempos e locais. Nova pergunta. Se o si mesmo transcendental brilha por sua livre vontade, por que não é reconhecido como os demais objetos mundanos por todas as pessoas?
E o Maharishi respondeu: onde os objetos são conhecidos, é o Atman que se conhece a si mesmo na forma desses objetos. Pois o que se conhece como consciência ou conhecimento é apenas a potência do eu, Atma Shakti. O Atman é o único objeto consciente. Nada existe fora do eu. Se tais objetos existem, eles são todos inconscientes. Portanto, não podem conhecer a si mesmos, tampouco conhecerem-se uns aos outros. O Atman parece envolvido em luta no oceano de nascimento ou morte, no Sansara, na forma de uma alma individual, porque não conhece sua verdadeira natureza. Pergunta: embora Deus esteja presente em tudo, parece, a partir de passagens tais como louvando-o através da sua graça, que ele só pode ser conhecido por meio de sua graça. Então, como a alma individual pode atingir, pelos próprios esforços, a compreensão do Atman na ausência da graça do Senhor? E o Maharishi respondeu: como o Senhor denota o Atman, e graça significa a presença ou a revelação do Senhor, não existe um momento em que Deus permaneça desconhecido. Se a luz do sol é invisível para a coruja, a responsabilidade é toda desse pássaro e não do sol. Da mesma maneira, pessoas que desconhecem o Atman, que é sempre a natureza da consciência, são as únicas responsáveis desse desconhecimento. Como pode ser culpa do Atman? A graça possui a mesma natureza de Deus. Por isso ele é conhecido como a graça abençoada. Portanto, o Senhor, cuja natureza é a graça, não precisa conceder sua graça. Tampouco existe algum momento particular para concedê-la. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.